Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que eu vou declarar as minhas criptomoedas e os meus NFTs. Então se você tem alguma dúvida de como fazer essa declaração no Imposto de Renda 2022, acompanhe esse vídeo que eu vou te explicar aí como você deve fazer esse preenchimento, beleza? Então bora lá pro vídeo. Bom pessoal, antes de começar aqui propriamente o preenchimento da declaração, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, né? Eu tô vendo aí o pessoal com bastante dúvida com relação à declaração de imposto de renda de criptomoedas e o pagamento de imposto sobre operações com criptomoedas. Beleza? Então, para tentar deixar um pouco mais claro isso, eu vou compartilhar com vocês o que eu entendi até o momento. Porque eu tô vendo muita gente aí, cada uma com a sua interpretação, tá? Mas eu vou mostrar para vocês o que eu consegui achar entre leis, normativas. Então, para começar aqui, por que eu preciso declarar NFTs e criptomoedas? Bom, no primeiro ponto é para você evitar ter problemas no futuro com a Receita Federal. Normalmente, quando a gente declara ali o nosso imposto de renda todo início de ano, é para mostrar para a Receita Federal quanto a gente ganhou, para onde que foi esse dinheiro, então ela acaba controlando mais ou menos isso daí, tá? Então, se você ganha uma certa quantia e não declara isso para a Receita, você teoricamente está sonegando esse valor. Bom, pessoal, ninguém gosta de pagar imposto de renda. Isso é fato, tá? Muitos dizem que é roubo, que é isso, que é aquilo, mas infelizmente é algo que está presente na nossa sociedade. E se você não quiser ter problema com a Receita Federal, você precisa declarar ali os seus ganhos, os seus bens, tá? Então esse é um dos motivos. Evitar problemas com a Receita Federal. Um segundo ponto é que a Receita Federal recentemente divulgou que é obrigatório declarar suas criptomoedas quando o valor de aquisição for maior que R$1.000, tá? Então aqui a gente está falando em declarar e não pagar imposto. Entendam isso, tá bom? A princípio são esses dois pontos, né, que eu considero importantes para você ter que declarar ali seus NFTs e suas criptomoedas. E aqui entra uma coisa que está gerando muita dúvida com o pessoal que está nesse mercado de criptoativos. Tá? Saiu em 2019 essa normativa de prestação de informações sobre operações com criptomoedas. Então aqui, nesse ponto, não se trata de pagamento de imposto de renda, tá? E sim de uma prestação de informação. Você vai ter que enviar um documento para a Receita Federal, se você estiver dentro dessas características que eu vou falar aqui abaixo, informando sobre as suas operações com criptomoedas, beleza? Então, para deixar claro, tá? Para quem quiser, eu vou deixar no link da descrição do vídeo essa normativa, tá? Então eu só separei aqui um pequeno pedaço explicando para quem isso é importante, para quem que essa normativa vai servir. Então, o primeiro ponto é: essas informações deverão ser prestadas com a utilização do sistema Coleta Nacional, disponibilizado por meio do Centro Virtual de Atendimento, o ECAC, beleza? Da Receita Federal. Então, essas informações, elas não vão estar presentes no seu imposto de renda, na sua declaração de imposto de renda anual. E aí, para quem fica obrigado a fazer essa prestação de informações? Então, o artigo 6 aqui dessa normativa, né? Fica obrigada a prestação das informações à exchange de criptomoedas domiciliada para fins tributários no Brasil. Então, exchanges que têm o CNPJ no Brasil, elas são obrigadas a mandar todas as informações de operações de criptomoedas dos seus clientes, tá? Então, você até aqui não precisa fazer nada. Quem faz é a exchange. O segundo aqui, a pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no Brasil quando as operações forem realizadas em exchange domiciliado no exterior. O B, as operações não forem realizadas em exchange. Então, o ponto A, se você comprou ali criptomoedas na Binance, por exemplo, fica obrigatório para você fazer essa prestação de informação para a Receita Federal, tá? E quando que você vai fazer isso? Você só vai fazer essa prestação de informação sempre que o valor mensal das operações ultrapassar R$30.000. Beleza? Então, o que seriam essas operações? Você transferiu, você comprou,
trocou as criptomoedas, fez o swap, se todas essas operações dentro da Binance ou em qualquer outra plataforma que não seja domiciliada no Brasil ultrapassar os 30 mil reais, você vai precisar fazer essa prestação de informação para a Receita Federal. Até aqui você não vai pagar imposto, você simplesmente vai informar para a Receita Federal essas operações. O caso B aqui, se você for realizar operações de criptomoedas para outras pessoas fora de exchange e esse valor também ultrapassar os 30 mil reais, é a mesma coisa, você vai ter que fazer. Deu 30 mil reais, você precisa? Não, você não precisa mandar essas informações para a Receita Federal, tá bom? Então, normativa 188, você não vai pagar imposto aqui, por enquanto, tá bom? E tomem cuidado, se você não fizer essa prestação de informações, caso tenha ultrapassado esse valor de 30 mil reais de operações, você está sujeito a penalidades que estão previstas ali na normativa, tá bom? Então, se você está dentro desse caso que ultrapassou esse valor de 30 mil reais e deveria ter prestado essas informações para a Receita, dá uma conferida na normativa e vê o que você precisa fazer, tá? Se você precisar de ajuda, entre em contato com o contador que ele vai te auxiliar, beleza? Então, explicado essa normativa, que você não tem que pagar o imposto, você não tem que colocar essas operações na sua declaração de imposto de renda anual, a gente vai agora para entender a regra para declarar o imposto de renda. Por que eu vou ter que declarar no imposto de renda esses meus criptoativos? Você vai declarar porque quando você faz uma operação, quando você tem um ganho, você acaba entrando nessa regra aqui que é a regra de ganho de capital, tá? Então essa regra está prevista aqui na Lei 13.259 de 16 de março de 2016, que na verdade já é uma correção de uma lei mais antiga, que é essa 8.981, de 20 de janeiro de 1995. Então eu também vou deixar na descrição o link dessas leis, tá? É um pouco confuso entender como funciona lá quando você está lendo, tá bom? Mas o básico é isso aqui. Então, o ganho de capital por pessoa física em decorrência da alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita à incidência do imposto sobre a renda, com as seguintes alíquotas. Então, pessoa física teve lucro ali com operações de vendas de bens, direitos, que não ultrapassaram 5 milhões, deveria pagar 15% de imposto de renda sobre a operação. E aí segue 17,5% para quem exceder os 5 milhões e não ultrapassar 10 milhões, 20% sobre os ganhos que exceder 10 milhões e não ultrapassar 30 milhões, 22,5% sobre os ganhos que ultrapassar 30 milhões. Aí você deve estar imaginando, poxa, então eu deveria ter pago imposto de renda porque eu tive ganhos ali abaixo de 5 milhões de reais. Calma, isso daqui é uma regra geral, tá? Mas existe uma outra regra que é essa daqui. Tributação dos ganhos de capital na alienação de bens e direitos de pequeno valor. Então você tem uma regra geral para a tributação de ganhos de capital e você tem aqui, digamos que uma ressalva para a isenção desse ganho de capital. E quando que ele vai ser isento? Então vamos ver aqui. Essa informação está presente na Lei 9.250, de 26 de dezembro de 1995. Tá? Capítulo 5, tributação dos ganhos de capital das pessoas físicas. E aí a gente tem também aqui uma correção, ou um acréscimo nessa lei, que é da Instrução Normativa 599, de 28 de dezembro de 2005. Então, artigo 1, fica isento do imposto de renda o ganho de capital oferido por pessoa física na alienação de bens e direitos de pequeno valor, cujo preço unitário de alienação, no mês em que esta se realizar, seja igual ou inferior a... E aqui a gente tem o primeiro caso, né, que é para 20 mil no caso de ações, e tem o nosso caso aqui, que é 35 mil reais nos demais casos. Então a gente vai se enquadrar nesse segundo aqui. Tá? Então se você fez ali um ganho de capital de até 35 mil reais no mês, você não vai precisar pagar imposto de renda, que seria esses 15% aqui sobre o ganho. Tá?
Então, a gente se enquadra nessa isenção aqui. E aí, tem outra questão, que é o seguinte. Esse valor de R$ 35.000 não é o valor que você tem lá na corretora em criptomoedas. Você só vai pagar quando você vender ele e trouxer em reais. Tá? E aí você paga em cima do valor em reais. Se esse valor deu mais de R$ 35.000 por mês, você tem que pagar ali os 15% de IR. Tá bom? E aí, normalmente, o que o pessoal faz? Você vai sacar uma grana lá na exchange, cara, você tem ali um limite de isenção de R$ 35.000. Saca ali 34 mil, você não vai pagar imposto de renda. Fechou? Então, normalmente é isso que o pessoal faz quando recebe um valor tão alto. Beleza? Então, é isso. Eu tentei explicar ali para vocês como que é feita essa cobrança, né, do imposto. Então, é aqui que a gente vai pagar o imposto de renda. Então, você vai pagar imposto de renda com operações em criptomoedas nessa situação. Fechou? Então, espero que eu tenha conseguido explicar para vocês, que não tenha gerado mais dúvidas, tá bom? Mas se ficou dúvidas, deixa aí nos comentários que eu procuro responder. Então agora eu vou mostrar para vocês como que eu vou fazer essa declaração. Agora a gente vem aqui para a parte de você declarar os seus ganhos, né? Então a gente já entendeu que se você foi isento, se você sacou ali por mês menos de R$ 35.000, você vai ser isento do imposto de renda. Então, aonde você vai ter que declarar? Esses ganhos? Simples. Você vai vir aqui, ó, rendimentos isentos e não tributáveis. Então, eu vou vir aqui, vou clicar em novo, tipo de rendimento. A gente vai vir aqui, ó, se eu não me engano, é o 5. Ganho de capital na alienação de bem, direito ou conjunto de bens ou direitos, na mesma natureza, alienados em um mesmo mês, de valor total de alienação de R$ 20.000 para ações e R$ 35.000 nos demais casos. Beleza? Então, se você for isento, você vai vir aqui e vai declarar esse ganho. Tá, qual o ganho que eu vou declarar? É o mensal? Não, você vai declarar o ganho anual. Então eu vou aqui na minha planilha, eu já tenho aqui registrado quanto que eu ganhei nesses jogos, né, tanto no Axie Infinity como no Bomb Crypto e em demais jogos. Tá? Aqui também entra venda de criptomoedas, enfim. Tá? Então eu fiz uma soma, tem um controle aqui. Então deu um valor de R$ 21.305,06. Beleza? Aí eu vou vir aqui, e aí eu vou vir aqui e vou colocar esse valor. Valor informado pelo contribuinte. Bom, pessoal, feito isso, eu ainda preciso fazer mais um passo, que é vir aqui em bens e direitos e declarar, por exemplo, se eu tenho Bitcoin, se eu tenho Ethereum, tá? Então, por exemplo, aqui, eu tinha em 2020 R$ 985 em Bitcoins. Porém, o ano de 2021, eu acabei vendendo todos, né? Então vai ficar zerado esse valor aqui. E aí eu vou colocar aqui novo. Eu vou acrescentar outros criptoativos que eu tenha. Eu venho aqui, grupo, bens, fundos 08, criptoativos. Código, Bitcoin, Ethereum, USDT, NFTs. No meu caso, é NFTs. Então, descrição. Eu comprei aqui no ano de 2021 12 Axios, tá? Para quem não conhece, é do jogo Axie Infinity. E aí no final eu paguei esse valor aqui. Então eu marquei quanto que eu comprei em cada mês, em cada período, né? E aí deu um valor em dólar. Esse valor em dólar, ele está sendo convertido no valor que o dólar estava quando eu comprei, tá? Estava por volta ali de R$ 5,50, R$ 5,60, beleza? Então eu gastei isso aqui. Então eu sempre vou colocar o preço de aquisição desses NFTs. Então deu um total de R$ 18.463,50. Então eu tenho 12 Axios. Aqui em 2020 eu não tinha nada, em 2021 R$ 18.463,50. Por que é importante declarar, né,
esses AX. Por mais que o preço deles tenha caído aqui, provavelmente eu não vá vender pelo mesmo valor que eu comprei, o contrário também é verdadeiro. Você pode ter comprado um NFT que depois de algum tempo se valorizou e você precisa vender. E aí vai cair também naquela história do ganho de capital. Então você tem que mostrar da onde que saiu para onde que foi, entendeu? Então é isso, eu vou finalizando esse vídeo por aqui. Se você curtiu o vídeo, deixa aquele seu joinha. Se você é novo no canal, se inscreve aí, compartilha com um amigo, me ajuda a fazer o canal crescer, beleza? Valeu e até a próxima!